Magali, tem duas reações aí que a gente viu até agora mais nítidas em relação às baixarias do Pablo Marçal. Uma do Boulos, que ele ficou inibido. É aquele negócio, você entra num bar, você vê um bêbado vindo na sua xingando e tudo, o que você vai fazer? E o Boulos é um cara pacífico. E a outra foi do Datena lá, que sem argumentos, não tem argumento contra o palavrório, né? Soltou a cadeirada aí. De que maneira que... Agora, a gente percebe, eu não sei se você chegou a dar uma estudada, eu estou falando de observação só, a retórica dele. Porque a retórica dele é o seguinte, você faz uma pergunta, ele não tem a resposta, ou ele devolve para o cara a pergunta para o sujeito, uma outra pergunta, ou ele começa a falar de um outro tema, ou começa a falar, pô, a hora que fala dele na prisão, como falar em prisão, se tem um presidente ladrão, se tem... É um estoque que surpreende no primeiro momento, porque é inusitado. Se fosse briga de rua, você já saberia como responder, porque briga de rua é assim. Como que... Agora, à medida que você descobre o repertório de evasivas dele, aí como que deveriam se comportar os candidatos? Então, isso que você fala é uma estratégia que já vem. Eu digo que Pablo Marçal está aperfeiçoando. Nós vimos a ascensão daquela espécie de baixo clero da política desde 2018 para cá, figuras que vêm ocupando cada vez mais os parlamentos, nos três níveis de poder, né? Então, ele vem aperfeiçoando e a gente já via esse tipo de atitude de sair do debate com ataques, né? E desviar o tema, porque também não tem o que dizer, não tem propostas. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim com uma série de outros candidatos às prefeituras aí, desde 2020 também, nós observamos. Então, o que acontece? Ou você ignora isso e trabalha em cima disso por um outro viés, eu acho que é isso que Boulos e Tabata Amaral tem procurado fazer nesses espaços do debate. Tabata Amaral até foi um pouco mais agressiva no horário eleitoral e nos espaços de mídia que ela tem, retrucando também com outras acusações, e até rendeu algum resultado positivo. Sim. Com isso, repercutiu bastante o que ela fez. Mas nos debates, que a gente nem pode chamar de debate, né? A gente tem ali uma performance de candidatos que estão ali disputando por um espaço, especialmente esses que não têm o que dizer. Se você pegar Marina Helena, é a mesma coisa. Ela é perguntada sobre um determinado tema e ela desvia e começa a fazer acusações. É a mesma coisa, vai pela mesma direção. Então, nós temos pessoas, como eu estava dizendo, Tabata Amaral e Boulos, que não reagem, não caem na armadilha de dar mais palco e mais repercussão para esse tipo de ação, e acabam usando o tempo com aquela pergunta absurda ou acusação que foi feita para fazer suas propostas. É isso que a gente tem visto, essa é a estratégia, e eu acho que é assim mesmo que tem que ser, porque está usando o tempo para falar com quem tem algum interesse em propostas. Então, eles têm usado. E a gente tem a figura do Datena, que, como nós vemos, não teve resultado nenhum positivo para ele nas pesquisas, só reverberou nos memes e trazendo o nome dele para o debate, mas por outro viés. E a participação dele, quando há perguntas importantes também, principalmente de jornalistas, é muito bizarra, né? Ele também não tem respostas, é uma figura que também não tem respostas. Num outro nível, mas também não tem resposta. Agora o que chama atenção no Marçal aí, em relação às perguntas e tudo, ele tentou criar, porque no começo é o seguinte, você vem e você blefa. Então alguém fala, olha, tem uma crítica que é você, tá bom, quem falou isso? A pessoa, são notícias que estão correndo, a pessoa não pegou a fonte. O jornalista, quando vai fazer uma entrevista, ele não tem aquele apuro de pegar a fonte, pegar direitinho aqui para rebater. Por quê? Porque são coisas de conhecimento público e o entrevistado
Então, ele usa muito esse recurso. Mas quem é que passou? Quem que falou isso aí? Onde que está isso? Eu nunca disse isso. Daí ele vai negando coisas que ele já disse. Agora, isso aí, quando ele falava só para a bolha, era interessante porque o público, em geral, aceitava esses blefes dele, porque não acompanhavam ele. Agora, ele é o cara mais analisado e observado do país, mais que o presidente da República. E ele continua repetindo isso. E um outro ponto que me chama a atenção, Magali, ele dá aquela agressividade terrível, murro na mesa, aquela coisa de bandidinho, de boteco. De repente, ele percebe que não está rendendo bem. A polêmica dele com o Malafaia. Xinga o Malafaia, daí o Malafaia, que é malandro da mesma escola, xinga ele e tudo. Daí ele percebe que está indo mal. Daí, no quadro seguinte, ele aparece com aquela cara de indormido, o cara que não conseguiu dormir de noite, pedindo desculpa, choramingando. O Malafaia, que é malandro, sabe dessa jogada e desce o cacete nele. Daí, no dia seguinte, ele volta agressivo novamente. Ou seja, essa maluquice dessas mentiras sendo acompanhadas por todo mundo aí, eu acho que vai ser um fator de desgaste grande para ele daqui para diante, né? Sim, e o que nós vemos é o seguinte, já de uns anos para cá, a gente observa um processo que vem sendo estudado aí por vários pesquisadores na academia, que é a mediatização da política. A política, ela deixou de ser um espaço do contato, do debate, da colocação das ideias, para um processo em que as mídias determinam o que deve ser dito, como deve ser dito, para quem deve ser dito, e a preocupação em performar nessas mídias para como vai ser construída a imagem de quem está se candidatando ou quem discute e debate alguma pauta no campo da política, na arena da política. Então, o que nós estamos observando? Principalmente de 2018 para cá, se aprofundou a mentira como uma estratégia deliberada de campanha. Deliberada. Aí alguém pode me dizer, poxa, mas mentir sempre mentiu, políticos sempre mentiram, faziam promessas que não cumpriam, atacavam os outros. Sim, nós temos exemplos clássicos, como as eleições de 89, Collor versus Lula. Isso aí a gente tem exemplos na história. Mas a mentira, a falsidade, o engano, como estratégia deliberada no processo de mediatização da política, de captura da atenção das pessoas, de construção de imagem, de ocupação do espaço da arena da política. Isso é novo. Isso tem data, isso vem do Brexit em 2016, todo o processo do Brexit, depois as eleições de Trump no mesmo período, e a partir daí foi como que uma bola de neve chegando ao Brasil em 2018 e por aqui se consolidando a ponto de termos pessoas vitoriosas em urnas sem apresentar uma proposta sequer. São as pessoas nos cortes de vídeo, as pessoas que causam em espaços. Vou dar um exemplo, aquela figura denominada Mamãe Falei, em São Paulo. Como essa figura foi eleita? O Estado de São Paulo hoje tem sido marcado bastante por essas figuras. Como aquela figura consegue um grande número de votos e se eleger e com base em absolutamente nada, só performances, de ir filmar pessoas, arrumar briga, arrumar confusão, porque esses grupos estudam, na verdade, são resultados de estudos sobre o que se chama hoje, nos estudos de comunicação, economia da atenção. É o que gera atenção, é o que gera interesse, é o sensacionalismo, é a violência, é a briga. Tudo isso chama a atenção das pessoas. Quem nunca passou numa rua ou numa estrada e tem lá um acidente e causa um engarrafamento, não um acidente propriamente, mas a fila de carros tentando olhar o que aconteceu. Essa é a economia da atenção, é o que chama a atenção. A desgraça, o acidente, a baixaria, tudo isso. Então, essas pessoas se aproveitam desse tipo de situação estabelecida agora, diferente de tempos atrás, como uma ação deliberada, uma estratégia deliberada,
que aí a gente vai ter o que a gente tem hoje, o pior Congresso Nacional em termos de configuração de parlamentares, com um grupo envolvido aí nas mais terríveis disseminação de mentiras, ilegalidades, corrupção, porque são pessoas que não têm um projeto de país, não têm um projeto político, surfam nessa realidade com projetos pessoais ou projetos de alinhamento ideológico, que é o que nós temos visto, para fazer a política se deteriorar, para fazer a arena política se tornar algo detestado pela população, e assim se vai ocupando os espaços. Aliás, esse negócio do efeito indução, eu lembro quando São Paulo era menor, quando logo que eu vim para cá, que a gente gostava de uma molecagem, que a gente, 2 ou 3 amigos, parávamos no viaduto do Chá e ficávamos olhando para cima, para um edifício, porque não tinha nada lá. De repente, estava o viaduto inteiro olhando para o edifício. É isso, exatamente. Isso é uma coisa humana. A gente está mexendo com sentimentos, com sensações, com aspirações, e quem trabalha nesse aspecto da comunicação política conseguiu encontrar um viés de afetar as pessoas por esse tipo de comunicação articulada.